Ele vivia permanentemente na borracheira, mas não deixa de ser engraçado. Excelente poeta de língua inglesa, também fez alguns poemas fantásticos em língua portuguesa. E ele diz a certa altura: o poeta é um fingidor. Parece que finge tão bem que até finge que é dor a dor que realmente sente. E aquelas coisas. Não é? Ele de vez em quando tinha alguns momentos de lucidez. Mas nesse momento ele não escrevia coisas de jeito. Ele, para escrever bem, tinha que estar mesmo encharcado. E sabem o que é um fingidor? Fingidor. Um homem de teatro, não é que finge. Um homem que finge que é mulher. Um fingidor. Um homem que finge que é carne de mar. Não, o fingidor é um trolha. Sabem o que é um trolha? Cimento, cal, andar. Não. Há mesmo uma areia de fingir. Ainda hoje, se vocês forem aí para o interior do país, perguntem a aqueles trolhas mais velhos que eu. A areia de fingir, tem areia de fingir, sim senhor. Mas é preciso lavá-la, é preciso não sei o quê e tal, é preciso passar ao crivo. Há mesmo um crivo de fingir. A areia finíssima que depois se mistura com gesso. E antigamente misturava-se com óleo de baleia. Óleo de baleia. E água. Fazia-se uma pasta que levava bastante tempo a secar, mas que depois de seca ficava dura como pedra. Era com esse produto que se faziam as fachadas dos edifícios da Arte Nova. Da Arte Nova, que no tempo de Pessoa, no Chiado, rodeado, todos os edifícios tinham fachada de Arte Nova. Era uma fachada que imitava a escultura, mas que não era esculpiva, era a fingir escultura. E faziam aquela decoração da Arte Nova com grandes... Parecia que era pedra, granito, ciselado, mas não era. Era a fingir. O fingidor era aquele que fazia esse tipo de coisas. O poeta é um fingidor. É aquele homem que faz com a areia de fingir e com a colher de fingidor, que faz a escultura da fachada dos edifícios da Arte Nova. Esse edifício tem um alicerce. O alicerce de qualquer um desses edifícios é feito de pedra tosca, pedra bruta, grossa. Não é trabalhada, não precisa. A literatura popular é o alicerce de toda a outra literatura. É linguagem tosca, simples. Não usa metáforas. Não usa coisas do arte da velha. Não usa uma linguagem sofisticada. Quem usa linguagem sofisticada é o poeta académico. Mas esse não vende. Esse não chega ao povo. O povo não enxerga. O povo não gosta do que ele diz. O povo não sabe, não entende o que ele diz. Para que o povo entenda, é preciso que a linguagem seja de alicerce. Seja rústica e simples. E que agrade ao povo. O poeta de cordel é um poeta popular. Ele agrada ao povo. Essa é a diferença entre o fingidor, entre a arte de fingir e o alicerce do edifício. A literatura de cordel é o alicerce. Ela é o alicerce também na história, porque ela remonta na nacionalidade, na origem da língua portuguesa. Sabe que a língua portuguesa nasceu com Dom Dinis. Foi ele que, ainda da altura, disse: minha gente, agora fala-se português. Fala-se português. Porque o sogro dele tinha feito a mesma coisa. Lá em Aragão, dizia: agora fala-se catalão. Fala-se aragonês. Que deu origem à língua catalã. E como casou com a filha, resolveu fazer a mesma coisa. A rainha Santa Isabel foi, de qualquer forma, culpada por Dom Dinis ter decidido: agora fala-se em português. Pois é, nós estamos no princípio do século XIV. Até lá não se falava português. E foi a partir daí que a língua se formou. E ela formou-se dentro destes parâmetros. Ela formou-se essencialmente a partir da literatura popular. Qual é o primeiro texto de compilação de textos de poesia e literatura? Porque não havia outra. A prosa não é sequer considerada literatura. Não se falava em prosa. Não se escrevia em prosa. Foi o Cancioneiro de Garcia de Rezende. Estamos em 1516. Ou seja, estamos 2 séculos após o rei Dom Dinis ter dito: meus amigos, agora vamos falar português. 2 séculos depois. Agora, o que aconteceu foi uma coisa maravilhosa, que, entretanto, em 1516, o Cancioneiro de Garcia de Rezende. Depois vem, em 1536, a primeira gramática da língua portuguesa, Fernão de Oliveira, um homem da minha capital, de Aveiro. Mas eu não sabia que Fernão de Oliveira é de Aveiro, o autor da primeira gramática portuguesa.
de Aveiro. O segundo é de Viseu, João de Barros, logo 8 anos depois. 1536 e depois 1544 a 45, a de João de Barros. Duas primeiras gramáticas portuguesas para codificar a língua portuguesa. Em 1572 saem os Lusíadas. A língua portuguesa não é qualquer coisa de absolutamente espantoso. Como é que, 30 anos depois da gramática, aparece uma obra que é definitivamente a maior obra de poesia que jamais se elaborou em língua portuguesa? Apenas tão pouco tempo depois. E quando Vieira escreve os seus sermões, o português está no sítio. Não é preciso mais nada. Não há novas frases, novas estruturas, não se mudou a gramática, não mudou nada. Ele é um clássico da língua portuguesa atual. Claro, depois a língua evoluiu nos seus fonemas. O dicionário Weiss tem hoje 223 mil verbetes. 223 mil verbetes. O português foi uma língua que assimilou palavras da Índia, palavras do Oriente, palavras tupis, guaranis, aruac, nhangaíbas. Que há uns tempos eu encontrei um brasileiro daqueles, patriotas brasileiros. Existem alguns, grandes, que diz: a língua do Brasil não devia ser o português, devia ser o nhangatu. A Índia dos nhangaíbas, são os indígenas mais numerosos de toda, enfim, na concepção de alguns, mais numerosos de todo o Brasil, são os nhangaíbas que falam a língua nhangatu, que forneceu ao dicionário português qualquer coisa como 300 verbetes. Toponímios, enfim, locais. A língua nhangatu. Eu disse muito bem, sabe? Daqui a pouco vai haver aí a Copa do Mundo. Eu gostava de ver o hino nacional brasileiro cantado em nhangatu. Mas, enfim, são coisas. A língua portuguesa assimilou, por exemplo, dos indígenas aruacos das Caraíbas que vieram para o Brasil, há mais de 100 verbetes. São, hoje, língua portuguesa. Leiam Iracema de José de Alencar. São 82 páginas. Tem o português no seu melhor, no seu extraordinário. E o mesmo acontece nos cantadores nordestinos, naqueles mais interiores, que efetivamente têm uma linguagem absolutamente fantástica. Tem alguns textos em que uma pessoa só os pode ler, um português só os pode ler com um dicionário. E com um dicionário tem que ser ou o Aurélio ou o Weiss, porque o dicionário Léo não tem esses verbetes, são língua portuguesa. É a língua que se fala no espaço por onde a língua portuguesa se expandiu. Tudo isso é a língua portuguesa. E é nessa língua, é com essa língua que nós temos, efetivamente, de evoluir e de nos impor no mundo, resolvendo os problemas que há a resolver. Pronto, eu acho que já espaço agora a uma intervenção do nosso amigo Franklin, para que ele dê um pedaço do cordel daquilo que é. Franklin é um homem que vive do cordel. Então vocês estão a ver que ele está de boa saúde. Isso é um aboio. Aboio é tanger o boi. E disseram que esse aboio foi para o Brasil pelas toadilhas portuguesas do tempo quem tratava com gado. Mas, meus amigos, eu sou um poeta de cordel, como ele falou, mais atualizado, porque também as pessoas no Brasil estão lendo, estão se escolarizando e, consequentemente, o poeta também tem que acompanhar isso. Antes, os poetas podiam até ser analfabetos e ditavam as suas sentenças, os seus versos para outro compilar. Hoje em dia, nós também estamos nessa atualização e, às vezes, até escrevendo alguma coisa sobre cordel. Bom, mas aqui o seguinte, eu sou descendente de português, está na cara, né? Então, só que minha família foi desde 1700, por aí, para o Brasil. O cônsul de Portugal, que é meu amigo lá na Bahia, Dr. José Manuel Lomba, perguntou se eu era filho de português, ou se neto de português. Eu digo, enfim, eu sou descendente de muito tempo, mas a família conservou, casando português com português, quer dizer, descendente com descendente, então eu não pude ter a cidadania portuguesa. Mas não tem problema, porque pela língua, como diz Fernando Pessoa, minha pátria é a língua portuguesa.
Então, nesse sentido, aproveitando os ensinamentos de Abreu, que já esteve lá na Bahia mais de uma vez, incentivando o cordel aqui em Portugal, então, fã de Cristiano Ronaldo, aí eu digo, vou lançar um folheto em Portugal, essas ousadias de português no mundo, como diz até Luiz de Camões, entendeu? Ô gente ousada, eu vejo aqui para não citar errado, ó gente ousada, mas que quantas no mundo cometeram grandes coisas. Então, eu tive uma certa decepção, porque fui para a Feira do Livro, fui para a Feira da Ladra, e ninguém sabia o que era português, o que era cordel. Parecia que eu estava falando assim, o mundo era um doido aí, um brasileiro doido e tal, e coisa e tal, mas sempre apareceu alguém, ou talvez meu canto encante, sei lá o que.